Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho agora do metabolismo glicolítico, o metabolismo que utiliza a glicose como principal fonte para a geração de energia durante o esforço, durante a atividade física principalmente. A gente viu então como funciona o metabolismo anaeróbico alático, o da hidrólise ali da creatina fosfato no vídeo anterior, e agora a gente vai ver como funciona o metabolismo da glicólise, tá ok? A parte anaeróbica inicialmente. Então a gente consegue gerar energia também a partir da glicose, sem necessariamente utilizar oxigênio. É a primeira fase, é o metabolismo anaeróbico da glicose. Esse metabolismo normalmente acontece quando a gente utiliza a glicose do músculo, que está estocada na forma de glicogênio muscular. Existe a possibilidade também de conseguir absorver parte da glicose do sangue e transformar ela em energia caso haja necessidade. Não é uma opção muito boa porque isso pode afetar a glicemia do sangue. Então, em geral, o músculo não opta para utilizar a glicose do sangue como primeira opção. Mas em condições de restrição de carboidrato, em atividades muito extenuantes, muito longas, né? Isso pode acontecer. Não é o ideal, não é o mais comum, mas pode acontecer. A glicose, ela não tem um potencial energético muito grande. Se a gente for parar para pensar em como é constituída a molécula, são 6 carbonos e 6 moléculas de água. Então, ela tem um potencial energético relativamente limitado. O que exige que, num primeiro momento, nas fases iniciais, ali nas primeiras reações químicas, que você aumente o potencial energético dessa molécula de glicose. Então, a gente gasta 2 ATPs no início do metabolismo, para lá no final do metabolismo, a gente conseguir gerar 4 ATPs. É por isso que você vai perceber que o saldo aqui está contando como 2. Então, a parte anaeróbica da glicólise, ela gera 2 ATPs como saldo final na produção de energia, tá bom? Essa produção de energia, ela é relativamente acelerada, é uma produção de energia muito rápida, o que causa consequências aqui para frente. Porque assim como o metabolismo da glicose de forma anaeróbica gera para a gente como saldo 2 ATPs, ao final desse metabolismo eu também tenho como saldo a produção de 2 ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico é um metabólito, ele é um produto, uma consequência desse metabolismo. Então eu consigo tirar os ATPs, mas eu acabo ficando com essas 2 moléculas aqui. E aí eu tenho 2 opções. A primeira opção é eu pegar essa molécula de ácido pirúvico aqui e encaminhar ela para dentro da mitocôndria e então processar ela de forma aeróbica. Então, ao final da primeira fase do metabolismo da glicose, na fase anaeróbica, eu tenho a produção dos ácidos pirúvicos, e se eu tiver oxigênio suficiente, eu levo esses ácidos pirúvicos para dentro da célula, para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria eu produzo mais energia ainda. Esse é o caminho comum. Se a intensidade de produção de ácido pirúvico for menor do que a capacidade que a mitocôndria tem de produzir energia, beleza, é isso que vai acontecer. Então, se aqui eu estou gerando uma quantidade de ácido pirúvico que eu consigo encaminhar para cá, porque eu tenho oxigênio suficiente, ótimo. Essa é a primeira opção. É isso que eu vou tentar sempre fazer, tá? E ao final daqui a gente vai ver que a gente vai produzir água, dióxido de carbono e mais um monte de ATP. Entretanto, esse metabolismo ele tem a condição de produzir energia e, por consequência, ácido pirúvico numa velocidade muito, mas muito maior do que a sua capacidade aeróbica. E se o esforço é muito intenso, isso vai acontecer. Então imagine você, por exemplo, tentando correr 1 km na velocidade mais alta possível. É muito, muito, muito provável que você vai gerar muita energia a partir da glicose, de forma anaeróbica, vai produzir muito ácido pirúvico, e vai ter muito mais ácido pirúvico do que suas mitocôndrias conseguem reabsorver. E isso causa uma consequência, que é o acúmulo de metabólitos aqui dentro da célula. Não só de ácido pirúvico. Outras coisas, outros metabólitos também acabam se acumulando, né? Íons de hidrogênio, dióxido de carbono, e tudo isso vai alterando ali o estado da célula, e a célula não quer manter isso de forma desconfortável. Então o que ela faz? Uma opção é se livrar de parte
dessas substâncias. Então, por exemplo, a gente consegue transformar parte desses ácidos pirúvicos em ácido lático e liberar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse ácido lático ele é tamponado e ele vira lactato. Então, parte dos metabólitos gerados na fase anaeróbica da glicólise viram energia porque são encaminhados para dentro da mitocôndria. Mas grande parte desses metabólitos são dispensados na corrente sanguínea. E perceba que a gente não tem acúmulo de ácido lático. O ácido lático é apenas um processo, uma fase pelo qual o ácido pirúvico é transformado para cair na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ser tamponado e virar lactato. Então, para que eu consiga me livrar dessa substância, eu preciso transformar ela em ácido lático para que ela possa passar pela membrana. Mas nem aqui dentro eu tenho grande acúmulo de ácido lático, nem aqui fora eu tenho acúmulo, porque aqui eu tenho acúmulo na forma de lactato. Então, toda vez que começa a aumentar a concentração de lactato no sangue, o que eu sei que está acontecendo? Eu estou ultrapassando a capacidade da minha célula de produzir energia de forma aeróbica. E aí a gente começa a entender por que em algumas condições é importante para a gente observar a concentração de lactato no sangue. Observar a concentração de lactato no sangue diz para a gente, identifica para a gente um determinado nível de esforço onde a sua capacidade aeróbica começa a ser sobrecarregada. Esse gráfico mostra muito bem isso para a gente. Isso aqui é um esforço gradativo, incremental. A cada minuto, a cada 2 minutos aqui, eu tenho um aumento da intensidade. E percebam que num determinado instante eu começo a perceber um aumento do lactato sanguíneo. Daqui até aqui, a concentração de lactato dentro do sangue foi relativamente estável. E por que isso aconteceu? Porque eu tinha condição de fazer com que a glicose tomasse esse caminho. Eu estou produzindo energia, estou produzindo ácido pirúvico, mas a quantidade de ácido pirúvico eu estou dando conta de metabolizar dentro da mitocôndria. A partir de um determinado momento, esse caminho ficou tão rápido, mas tão rápido, que eu não tenho mais conta de levar tudo para esse lado, então parte vai ser levado para o outro e vai ser excluído da célula, né? Vai ser eliminado ali da célula e cai no sangue e vira lactato. Então, o que o limiar de lactato, esse primeiro limiar de lactato, identifica para a gente? Um instante a partir do qual a intensidade do esforço é tão alta que eu não tenho mais condição de encaminhar tudo para dentro da mitocôndria e, por consequência, eu preciso de me livrar de parte desses subprodutos na forma de lactato lá no sangue. Tá? Isso é bem importante porque isso dá para a gente a capacidade de identificar a sua capacidade aeróbica até certo ponto, dá para a gente condição de identificar se você está melhorando a sua capacidade aeróbica, dá para identificar para a gente se o esforço que você está fazendo, se ele tem característica aeróbica ou mais anaeróbica, dá para identificar a diferença entre capacidades de 2 atletas e mais um monte de outras condições. Então, as curvas de lactato no sangue dão para a gente informações muito ricas a respeito da sua capacidade de metabolizar energia, tanto de forma anaeróbica quanto de forma aeróbica. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai falar especificamente sobre o metabolismo aeróbico. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse vídeo aqui, coloca no comentário aí que eu consigo responder para vocês. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.